Eu tô torcendo pela briga. Sinceramente, eu estou adorando esse conflito, essa disputa, essa briga entre o governo junto com o STF e contra o Congresso. Vamos lá. O Lula queria aprovar o seu pacote de corte de gastos, mais a regulação da reforma tributária, e para isso, o que ele fez? Ele prometeu emenda parlamentar para deputados e senadores. E é muito dinheiro, gente, assim, mas é bilhões e bilhões de dinheiro público que eles usam para comprar deputados e senadores. É por isso que eu sou completamente contra a existência de emenda parlamentar e não uso emenda parlamentar, embora eu tenha direito a em torno de 60 milhões por ano. Mas voltando ao assunto. Então ele vai lá e promete para deputados e senadores que aqueles que votarem favoráveis a esse projeto absurdo, grotesco da regulação tributária, que coloca o Brasil como o maior imposto do mundo, assim como o pacote de corte de gastos, que não corta porcaria nenhuma, que só tira direitos ali de pessoas que mais precisam. Bom, ele vai, promete que vai pagar com emenda e os deputados, aqueles que se vendem, que infelizmente é uma maioria do Congresso, votaram favoráveis. Aí vem a rasteira do Lula e do Dino, que eu achei sensacional. Dessa vez eu tiro o chapéu para eles. Depois que o projeto é aprovado, o que eles fazem? O Dino vai lá e suspende tudo. Bloqueia as emendas. 4 ponto alguma coisa bilhões em emendas parlamentares. Aí. Bloqueia o dinheiro da galera toda. O Centrão fica revoltado, né? Aqueles que venderam seus votos falam, pô, mas isso é estelionato. Você falou que ia me pagar, vendi meu voto, agora vocês estão complicando aí a emenda, falando que é... E não só isso, vai investigar, vai mandar a Polícia Federal investigar os deputados que aceitaram essas emendas, os destinos de emenda e tal. Aí o que acontece? Como esse dinheiro não vai ser repassado através dos deputados e senadores, a Associação de Prefeitos, né, foi isso mesmo? A Associação de Prefeitos do Amazonas faz uma crítica ao Flávio Dino. Faz uma carta criticando, falando que o corte ou a suspensão dessas emendas vai prejudicar a saúde das cidades do Amazonas, que precisam desse dinheiro, da emenda da saúde, tal. E é uma crítica razoável até, né? O que o Flávio Dino faz? Rapaz, o Flávio Dino está disputando com o Alexandre de Moraes em nível de autoritarismo, tá? Flávio Dino vai e solta essa aqui, ó. Dino dá 24 horas para a Associação de Prefeitos do Amazonas explicar crítica a bloqueio de emendas. Presta atenção. Os prefeitos fizeram uma crítica. O Flávio Dino vai lá, opa, que palhaçada é essa aí, vocês criticarem minha decisão? Vocês são agora antidemocráticos, né? Provavelmente fazem parte do grupo golpista. E ele dá 24 horas para a Associação dos Prefeitos explicarem a crítica. Crítica, gente. Crítica. Aí vamos ver aqui a matéria. O Flávio Dino tá aqui, ó. Esse cara, assim, ainda bem que ele tem ele para proteger a nossa democracia e liberdade de expressão, né? O ministro do Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, deu 24 horas para que a Associação Amazonense de Municípios emita um comunicado explicando as críticas ao bloqueio dos recursos oriundos das emendas parlamentares, uma vez que, segundo o ministro, as emendas seguem bloqueadas porque os municípios não se adequaram às novas regras. Segunda-feira, em atendimento a um pedido do PSOL, né, Glauber Braga, Flávio Dino mandou o governo Lula suspender o pagamento de 4,2 bilhões em emendas parlamentares previstas para o fim deste ano. A ordem inclui a suspensão de emendas empenhadas e liquidadas. Dino também determinou a abertura de um inquérito para que a Polícia Federal apure irregularidade nos pagamentos das emendas. Olha que curioso. Ele determinou a abertura de um inquérito, mais um inquérito ilegal. Quem abre inquérito deveria ser o Ministério Público Eleitoral e não o STF. Mas como o Dias Toffoli lá atrás, em 2019, abriu o inquérito às fake news, e isso se tornou praxe. Agora o STF abre quantos inquéritos eles quiserem. Então ele abre o inquérito, ele investiga, ele julga, ele condena. Flávio Dino está fazendo isso a mando do Lula. Flávio Dino é o líder do Lula no STF. Ele está fazendo isso a mando. Então o que o Lula fez? Olha a rasteira do Lula. Votem no meu projeto que eu vou pagar para vocês, beleza? Então tá, a galera vai lá e votou. O Flávio Dino, suspende aí o pagamento desse trem que não tem dinheiro para pagar esse povo, não. Flávio Dino vai lá e suspende 4,2 bilhões. Os deputados e senadores ficam revoltados. Eu acho curioso os senadores ficarem revoltados porque foram os senadores que aprovaram esse cara aqui, ó. Foram os senadores que aprovaram da sabatina que esse cara se tornasse ministro do STF. A gente tentou avisar. Não coloque um comunista amigo do Lula no Supremo Tribunal Federal. Isso vai dar merda. Tá dando para eles.
para os próprios senadores que votaram favoráveis a ele. Como aqui em Goiás nós temos o Cajuru, o Vanderlan, que votou favorável para ele também. Tá aí agora sem as emendas, e são pessoas que sem emendas elas não existem. Essa é a questão. O centro são parlamentares que, sem a emenda parlamentar, sem aqueles milhões e milhões e milhões de reais do nosso dinheiro que eles usam para comprar votos, comprar prefeito, vereador, fazer sua base eleitoral, eles não se reelegem. Eles só se reelegem através da emenda, e através da emenda que eles roubam ali, desviam parte dela para ficar rico. Então, uma parte do Flávio Dino está falando é verdade. Realmente, a principal fonte de corrupção no Brasil é o desvio de emenda parlamentar. Isso é sem dúvida, todo mundo sabe disso. Por isso que eu falo, tem que acabar. O câncer da política brasileira e o motivo de tanta podridão existir dentro da política é a emenda parlamentar. Tinha que acabar, deputados e senadores deveriam existir única e exclusivamente para fiscalizar e legislar, e não para ficar distribuindo dinheiro público. Nós não fomos eleitos para sermos Papai Noel de verba pública, mas a maioria precisa dessas emendas para sobreviver, vendem seus votos para conseguirem mais emendas, e agora está tendo Flávio Dino escolhido por Lula para bloquear essas emendas, ainda vai abrir um inquérito contra eles. E o objetivo do Flávio Dino aqui para mim é claro. O objetivo do Flávio Dino é ir para cima do Lira. É ir para cima, possivelmente até prender o Lira, já passando uma mensagem para o Hugo Mota, que é o que está assumindo agora, ó. Não brinca com a gente não, porque o sistema é bruto, faça exatamente o que a gente manda ou você vai preso também. Essa é meio que a mensagem que o STF, Flávio Dino, Lula está passando para o próximo presidente, né? Eles estão indo agora do Lira. O Hugo Mota sabe que mais cedo ou mais tarde o mandato como presidente da Câmara dos Deputados acaba e ele vai ter que responder, né, ao STF. Cara, é brincadeira. Hoje, existir na política brasileira sem ser corrupto é muito difícil. Então, boa parte deles vendem seus votos até para não serem perseguidos. Tem uma parcela que não vende, que usa a emenda de forma correta. Esta está sendo perseguida. Esta, inclusive, corre o risco da maioria se tornar inelegível ou até mesmo ir preso, porque a democracia brasileira precisa ser salva, entendeu? Ela precisa. Mas nessa briga, sinceramente, eu torço. A minha vontade, assim, eu acho que o Centrão tinha que acordar, entender que eles estão tentando fazer acordos de palavras com uma facção criminosa que não vai honrar esses acordos e, muito pelo contrário, vai perseguir e prender aqueles que cobrarem que os votos vendidos sejam pagos. Será que em 2025 vão continuar com essa mesma ladainha, vão continuar com esse mesmo esquema, ou vão acordar para a vida e ver que esse governo está fracassando, está fadado a ser esquecido, rejeitado pela população brasileira? Então está na hora agora, já que as eleições de 2026 estão chegando e todos os deputados vão buscar reeleição, pelo menos a maioria, está na hora dessas pessoas começarem a ouvir o Brasil e não vender voto por emenda parlamentar.